Fala galera, que é o professor Gilmar Martins, seu professor de exatas, e hoje nós estamos aqui dando sequência a essa maratona de química relativo a equilíbrio químico. Então essa vai ser a terceira aula. Eu peço que vocês continuem acompanhando. Quem não assistiu às duas primeiras aulas, assistam, para que vocês possam estar acompanhando bem o conteúdo dessa terceira aula e, posteriormente, acompanhem as próximas aulas também, porque ao final eu tenho certeza que vocês estarão sobrando em equilíbrio químico. Tá joia, pessoal? Então, vamos seguir. Então, antes que eu me esqueça, não deixem de dar o like, de acionar o sino da notificação, de deixar seu comentário, para poder contribuir com esse projeto de aulas de exatas para vocês. Pessoal, nessa aula vamos começar tratando sobre deslocamento de equilíbrio, uma matéria muito densa que requer bastante a atenção de vocês, tá joia? Então, o deslocamento de equilíbrio está ligado ao princípio de Le Chatelier, na qual se diz que quando um sistema em equilíbrio é perturbado por um fator externo, ou seja, alteração da pressão, temperatura ou concentração dos participantes, o equilíbrio será deslocado visando minimizar os efeitos dessa perturbação. Pessoal, basicamente é o seguinte, a gente tem um sistema em equilíbrio, tá joia? E se não mexer no sistema, o sistema vai tender a ficar em equilíbrio para sempre. Então, o que está acontecendo aí? E aqui esse texto já está dando a dica. Se a gente alterar a pressão, a temperatura ou a concentração dos participantes, que são basicamente as variáveis que alteram o equilíbrio, esse sistema ele vai tentar se recolocar em equilíbrio. E para ele se recolocar em equilíbrio, ele vai tender a deslocar a reação para algum dos lados. Seja o lado direto, que a gente viu, que é a reação indo para a direita, ou seja, o lado inverso, que como a gente viu também lá na primeira aula, é a reação indo para a esquerda. Então, pessoal, a partir de agora a gente vai estudar essas três possíveis variações, tá? Seja a alteração da pressão, da temperatura ou da concentração, e a gente vai ver como é que o equilíbrio vai se deslocar. Bom, antes de entrar nessa questão do deslocamento de equilíbrio, eu gostaria de fazer uma observação que é uma pegadinha dos vestibulares, na qual o catalisador ele não desloca o equilíbrio. Ele apenas vai acelerar o equilíbrio. Então, o equilíbrio que aconteceria num determinado tempo, ele vai acontecer num tempo menor. Então, pessoal, lembre-se, isso aí é pegadinha clássica de vestibular. Tá joia? Adicionou catalisador, o equilíbrio não será deslocado. Pessoal, dito isso, vamos entrar agora na primeira forma de deslocamento de equilíbrio, tá? Da variação da variável pressão, tá? Que a gente já viu que desloca o equilíbrio. E o que vai acontecer, pessoal, se a gente aumentar a pressão? Pessoal, se a gente aumenta a pressão do sistema, lembrando, tá? O sistema ele foi o equilíbrio ele foi perturbado, então vai se tentar entrar num novo equilíbrio. Então, se a gente aumenta a pressão do equilíbrio, o que vai acontecer? Vai deslocar a reação no sentido de formação do menor número de mols gasosos. Por que isso, pessoal? A partir do momento que eu desloco a reação no sentido de menor número de mols gasosos, eu estou automaticamente diminuindo a pressão do sistema. Então, eu estou compensando esse aumento de pressão na qual o equilíbrio, o primeiro equilíbrio, vamos dizer assim, ele foi submetido. Tá joia? E, por consequência, tá? Se eu diminuir a pressão, vai deslocar a reação no sentido de formação do maior número de mols gasosos. Então, da mesma forma, eu diminuir a pressão, a reação vai ser deslocada no maior número de mols gasosos, com o intuito de que o sistema ali ele possa aumentar a pressão dele, compensando
essa queda de pressão. E aí, pessoal, eu peço que vocês tomem muito cuidado com relação a essa questão de números de mols gasosos, porque na reação a gente tem reagente dando produto, né? E o que acontece a partir daí? Nós temos mols de reagentes e mols de produto, e a gente vai ter que somar esses mols, né? Então, desde já, eu oriento vocês a verificar os estados físicos, tá joia? Porque se não for gás, não vai entrar nessa contabilidade de mols gasosos. Então, verifiquem o estado físico, só vai entrar gás, tá? E verifiquem também se a equação está balanceada. Porque se a equação não estiver balanceada, o número de mols gasosos não vai estar condizente com a realidade. E às vezes, não é muito comum, mas acontece, os vestibulares colocam a reação sem estar balanceada como uma forma de pegadinha para o aluno. Pessoal, uma observação 2 é que modificar a pressão do sistema não vai alterar os valores de Kc e Kp. A única coisa que altera os valores de Kc e Kp é a temperatura. Então, modificar a pressão do sistema, tá? O que vai acontecer? Vai ser atingido um novo equilíbrio para compensar essa alteração das pressões, mas o Kc e o Kp permanecem intactos. Como a observação 3, tá? E importante também, diz que a introdução de um gás inerte aumenta a pressão total, tá joia? Mas não vai deslocar o equilíbrio. Então, pessoal, a gente colocou um gás inerte ali. O que é um gás inerte? Um gás inerte é um gás que não reage. Então, a gente colocou um gás inerte e vai aumentar a pressão total. A gente tem mais um gás ali para realizar a pressão. Mas como esse gás não reage, ele não vai deslocar o equilíbrio. Tá joia? Pessoal, dito isso, eu quero entrar num outro fator que desloca o equilíbrio, que é a concentração. Tá? Então, a gente viu a questão da pressão, agora a gente vai ver a questão da concentração. E, professor, o que acontece aí se a gente aumenta a concentração de algum participante da reação? Pessoal, para que se atinja um novo equilíbrio, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de consumir o que foi adicionado. Então, se eu adicionei reagente, ele vai deslocar a reação para a formação de produto. Se eu adicionei produto, ele vai deslocar a reação para a formação de reagente. Tá joia, pessoal? E da mesma forma, tá? Pensando com essa mesma linha de raciocínio, se eu diminuir a concentração de algum participante, a reação vai tender a se deslocar no sentido de produzir o que foi retirado. Ou seja, ele quer compensar o que foi retirado. Tá joia, pessoal? Bom, dito isso, tá? E isso daí é até um pouco intuitivo, tá? Eu gostaria de fazer uma observação. A primeira observação é que na mudança na concentração, tá, do sólido, não desloca o equilíbrio. Então, se eu tenho uma reação em que essa reação possui um sólido, tá, eu posso mudar o sólido à vontade ali, que realmente esse equilíbrio aí não vai ser deslocado. Uma observação 2 é que modificar a concentração não altera os valores de Kc e Kp. Isso aí está indo de encontro ao que eu falei anteriormente. Tá joia? Que a única coisa que muda o Kc e o Kp é a temperatura. Então, alterei a concentração, o que vai acontecer é o sistema se fazer com que, né, ele atinja um novo ponto de equilíbrio de tal forma que o Kc e o Kp se mantenham constantes. Pessoal, dito essas duas observações, eu vou entrar numa observação 3, mas muito importante. Tá? Então, essa daí eu peço que vocês anotem em algum local, grifem, porque a gente vai falar muito disso, tá, no decorrer aí das próximas aulas. Tá? Que é a questão da adição de íon comum. Tá? E a adição de íon comum, pessoal, vai deslocar a reação no sentido a diminuir a concentração do íon comum adicionado. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? Bom, seja a reação
HCN, tá, em meio aquoso, dando H+ em meio aquoso, mais CN menos em meio aquoso. Pessoal, se a gente adicionar NaCN, tá, esse NaCN ele vai se dissociar em Na+, mais CN-. O que vai acontecer aqui, pessoal? Observem que a gente já tinha CN- na reação. Então, vai ser adicionado mais CN-. E o que vai acontecer? A reação vai se deslocar no sentido inverso. A partir do momento que eu adicionei mais CN-, a reação vai tender a consumir esse CN-, se deslocando no sentido inverso, ou seja, no sentido para a esquerda. Tá beleza, pessoal? Então, gravem isso, tá? A adição de íon comum é algo que a gente vai falar muito nas próximas aulas. Assim como a adição de íon não comum também. Tá beleza, pessoal? Então, vamos lá. A adição de íon não comum vai deslocar a reação se esse íon reagir com um dos participantes. Então, aqui eu dei um exemplo para vocês para poder ficar um pouco mais claro. Seja essa reação aqui, ó, Cr2O7 2- mais H2O, líquido, dando 2CrO4 2- mais 2H+. E a partir daí eu adiciono NaOH, dando Na+, mais OH-. Pessoal, observem que esse OH- dessa segunda reação, ele vai reagir com um H+ da primeira reação. Tá joia? Ou formando água. Ou seja, essa concentração de H+ da primeira reação, ela vai diminuir. E a partir do momento que ela diminui, pela teoria do deslocamento do equilíbrio com relação à concentração, a reação vai tender a se deslocar no sentido de formar mais H+. Ou seja, a reação vai se deslocar no sentido direto. Tá beleza, pessoal? Ficou claro aí para vocês essa situação? Tá? Então é basicamente isso, tá? Lendo aqui com vocês, tá? Adicionando NaOH, dissociando em Na+, OH-, o OH- vai reagir com H+, formando H2O, diminuindo o H+ na primeira reação, tá? Logo, a reação vai se deslocar no sentido direto, ou seja, no sentido de formação de H+. Pessoal, então, basicamente, fechamos, tá, essa terceira aula de equilíbrio químico. Eu espero que tenha ficado claro. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver o deslocamento de equilíbrio com relação à temperatura. Eu peço que vocês fiquem atentos, que vocês possam acionar o sino da notificação para vocês estarem recebendo as aulas. Apertem no botão vermelho para vocês poderem se inscrever no canal, tá? E deixem seu comentário. Tá beleza? Então, pessoal, eu fui!